Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Photoshop CS6 e nessa aula eu estarei mostrando como fazer um recorte de uma imagem através dos canais do Photoshop. Bom, eu já estou com a imagem aberta e nós vamos começar então a recortar. Para isso a gente precisa duplicar a nossa camada para que todas as alterações fiquem na camada de cima e a gente permaneça com a original. Nessa aba aqui do lado de camadas, chamada canais, não sei se a de vocês está habilitada, eu vou fechar aqui. A gente pode habilitá-la vindo nesse menu da janela e em canais. Ele vai habilitar e ficar aqui do lado das camadas. O que acontece no recorte por canais? Nós vamos recortar através de contrastes do preto e o branco. Então, nós precisamos observar qual que é desses canais, desses três canais, que vai ter um contraste maior entre essas duas cores. Vamos lá, o vermelho ficou um tom aqui meio esbranquiçado, com o fundo branco também. Vamos ao verde. O verde já melhorou bastante. A modelo aqui vai ser o nosso alvo preto e o fundo será o alvo branco. Já no azul, a gente tem um contraste bem melhor do que todos os dois canais. Então, será esse que a gente vai utilizar. Vamos duplicar este canal azul. A gente segura aqui na camada, puxa até esse ícone aqui para ele duplicar. Ele vai fazer uma cópia. E nós vamos fazer as alterações nessa cópia. Nós vamos agora ajustar os níveis, vindo em Imagem, Ajustes, Níveis, ou atalho Ctrl L. E nós temos aqui essa opção com esses conta-gotas aqui. Temos o conta-gotas de tons claros, de tons médios e de tons escuros, né? Vamos utilizar, então, o de tons escuros, tons pretos, para ficar mais fácil de entender. A gente precisa selecionar aqui na nossa modelo uma parte que esteja escura, então vamos selecionar para saber. Ó, com um clique, a gente já consegue aqui um resultado bem melhor. Então, ó, 2 cliques, outro resultado, 3 cliques, um ótimo resultado. Então, vamos dar um OK. Vamos novamente, Imagem, Ajustes, Níveis, conta-gotas de tons pretos. Vamos aproximar aqui. Continuar clicando na imagem aqui para escurecer. Ó, isso já deu um contraste bem legal. Melhor ainda. Deixa eu ver aqui. Aí. Melhorou bastante. Então, aqui a gente já percebe que já deu uma diferença muito boa. Vamos aqui dar mais um clique para ver o que acontece. Não. Vamos dar OK. Bom, essas duas partes aqui eu não vou mais ajustar com os níveis, para eu não ter um ruído aqui na nossa imagem e depois ficar mais difícil de trabalhar lá depois. Então, a gente vai pegar o pincel com a cor preta. Vamos deixar a dureza aqui em 100. E vamos pintar aqui de preto onde que a gente quer recortar. Vamos fazer isso em toda a imagem. Aqui também. Nesses cantinhos aqui, ó, é mais complicado a gente passar o pincel certinho. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar aqui a caneta, a ferramenta de caneta, e a gente vai, clica, seleciona o que a gente quer pintar, para ficar bem certinho aí. Cria a seleção e pintou de preto. Pronto. Vamos procurar aqui outro ponto estratégico, esse ponto aqui, que é um ponto difícil também de se fazer com o pincel. Então, a gente vai selecionar. Não precisa ser tão perfeito que a gente pode arrumar isso depois. Isso fica a opção de vocês de arrumar agora. Aqui. E aqui eu já consigo um resultado bom. Criei a seleção, pintei de preto. Aqui também é a mesma coisa. Vou fazer aqui separado. Selecionar aqui. Lembrando que a gente pode pintar com o Alt Backspace, ele vai pintar com a cor que tiver em primeiro plano. E Ctrl Backspace, a gente pinta com a cor do segundo plano.
Para ficar mais fácil aí, são atalhos que a gente pode utilizar. Olha lá, eu fiz isso, então ele ficou com essa marca branca aqui. Deixa eu desfazer. Aí, não quero essa marca branca. E vamos selecionar agora essa parte toda aqui. Vamos lá. Esse recorte por canais é um método que é bem útil, vamos dizer assim, para o Photoshop, para recorte de fotos. Só que assim, não é 100% perfeito, então tem alguns ajustes que a gente precisa terminar manualmente, mas isso é uma coisa que já ajuda muito nos recortes, em vez de a gente ficar recortando parte por parte, a gente só dá o acabamento em algumas partes. Então, vamos pintar também essa parte. Olha aqui, calculando, sobrou essa aqui de baixo. Isso. Vamos também fazer isso com toda a imagem. Aqui eu vou pegar o pincel aqui, que é mais fácil. Passar aqui, ó. A gente tem que dar atenção a todos esses mínimos pontos aqui, que todos eles são importantes. Todos eles. E vamos passando aqui, por aqui também. Tá fácil de pintar com pincel, então eu vou pintar com pincel mesmo. Você faz da melhor forma que você achar pra você ir. Aqui também eu vou passar com pincel. Lembrando que a gente vai ajustar as configurações depois. Então, vai ficar perfeitinho. Aqui, isso aqui é uma coisa que a gente já pode ajustar por aqui. Então, é só a gente mudar a cor aqui, o branco, e passar aqui, ó, onde que a gente não quer que saia essas imperfeições. Aí, já me diminuiu o trabalho que a gente ia ter que fazer lá depois. Então, quanto mais tempo e paciência você tiver, melhor vai ser o resultado. Vou pausar o vídeo aqui para não gastar muito tempo e já volto. Bom, já terminei aqui agora de pintar todas as partes que eu queria de preto e agora a gente vai fazer a nossa seleção. Para isso, a gente pode deixar essa camada aqui selecionada e vir aqui, ó, nesse ícone de seleção, que ele vai selecionar. Ou então, simplesmente com o atalho, a gente segura Ctrl e clica na miniatura da camada, ele também seleciona. Agora, nós vamos habilitar a opção RGB e desabilitar a nossa cópia, para ficar somente a seleção. E a gente vai em camadas, vamos clicar aqui na ferramenta de seleção, clicar com o botão direito e selecionar o inverso, ou então Ctrl I, que ele já inverte. E agora nós vamos aplicar uma máscara de camada. Então a gente clica nesse ícone, criou a máscara de camada. Desabilitar aqui a original, vocês podem ver aqui que a camada está recortada. Vou colocar um fundo de outra cor para que vocês possam ver a diferença. Deixar esse cinza mesmo. Olha lá. Já saiu um tanto bom. Agora o que a gente precisa é estar refinando aqui essa máscara para tirar todos esses detalhes aqui que a gente não quer. Para isso é simples, a gente precisa pintar de branco onde quer que apareça o efeito e pintar de preto aonde que a gente quer que o efeito não apareça. Simples assim. A gente tem outras opções também. Deixa eu pegar o pincel aqui para vocês observarem. Ó, eu tô com o pincel aqui em cima da minha máscara, selecionar de preto, ele vai esconder o que eu não quero. Olha lá. Então, eu posso tirar aí um tempo para fazer isso. Ou então, simplesmente, eu pego uma caneta e posso ir recortando, marcando, recortando também. Outra opção interessante é você selecionar aqui a camada e vir em selecionar, Refine Mask. E aqui você tem essas opções para suavizar o recorte, suavizar a máscara. Então, nós podemos aqui perceber que ele deu esse pincelzinho aqui, essa bolinha. Nós vamos passar onde que a gente quer que esse efeito desapareça. Então, vamos passando lá. E ele vai sumindo. Lembrando que é bom a gente sempre evitar de passar muito em cima da pele, porque senão, obviamente, ele vai sumir com parte da imagem. Suavizar a parte da imagem que a gente não queira. E vocês podem estar fazendo isso aí em toda a imagem. A imagem mesmo,
essa videoaula mesmo foi só para vocês entenderem como funciona. Vou confirmar aqui. E com essas opções vocês podem aí estar suavizando a borda dessa imagem agora e deixando o efeito bem profissional. Lembrando que o recorte por canais, ele é bem utilizado e ele tem assim umas opções muito úteis. Por quê? A gente poderia recortar essa imagem com a caneta, iria demorar também, porque a gente tem muitos detalhes para poder recortar. Só que com canais a gente recorta e não tem um recorte tão perfeito. Então a gente recorta por canais e precisa aí fazer alguns detalhes manualmente. Mas fica a dica para quem queira aí. É uma dica muito útil, espero que vocês tenham gostado. Eu vou seguir agora com o próximo tutorial de fazer uma manipulação com essa imagem aqui da dançarina. E espero vocês. Até a próxima.